Gente, olha só, chegamos na última parte da receita do nosso bolo, que é servindo o bolo. E aqui, esse momento, essa aula será dividida em três momentos. A gente vai conversar em como manter os integrantes, os membros do teu clube de leitura engajados. Uma informação muito importante que é incorporar a solidão de quem organiza um clube de leitura. Isso é muito importante trabalhar também e pensar junto. E sentir o bálsamo que os livros provocam nas pessoas e visualizar uma vida longa ao seu clube. Vamos lá? Manter os integrantes engajados. Você mantém os integrantes engajados quando o grupo percebe que você possui uma linearidade em seus comportamentos. Respeita os horários de início e fim dos encontros, defende as regras e segue o cronograma. Gente, é isso aqui. Então perceba, a gente teve várias aulas falando sobre isso. Mas é aqui que as pessoas vão perceber o teu compromisso, o teu respeito. Nos horários de início e fim dos encontros, o quanto que você defende as regras e segue o cronograma. Quando você faz isso, você se torna uma rocha firme e que todos podem descansar em dias de tempestade. As pessoas estão em dias de tempestade. Elas irão para o seu clube de leitura para descansar. A arte tem essa função. A arte tem a função de tirar as pessoas da realidade, porque a realidade ela é muito dura. A vida na percepção desse tipo de inteligência que nós temos, o ser humano, a vida ela é muito escassa. Muito escassa. Então, é dentro da possibilidade que a arte entrega é que as pessoas descansam, que as pessoas se enchem de esperança, de fé e se renovam. E nós, organizadores, líderes de clubes de leitura, nos tornamos esse lugar firme. Incorporar a solidão de quem organiza um clube de leitura. Isso é muito pouco falado, mas é muito, muito, muito importante. As pessoas que frequentarão o seu clube de leitura se vinculam a você, sim, mas muito mais à experiência do encontro. E quando a pessoa, o integrante do teu clube de leitura, resolve parar de frequentar, essa pessoa para mesmo. Muitas vezes sem explicação e sem consideração. Pois muitas vezes o líder é visto como um prestador de serviços. Até por isso que defendo uma tarifa mínima. Já passei pela experiência de ir ao encontro e não aparecer ninguém. Mas eu nunca estou só. Sempre estou com um livro e com um café. Então, assim, vão ter momentos realmente que as pessoas resolvem não ir, né? Resolvem não avisar, até porque acharam que alguém ia, né? E porque você sempre está lá mesmo. Né? Então, esse lugar de rocha que a gente acaba passando para as pessoas enquanto líder, enquanto organizador, essa solidão, né? Os membros vão se acostumando com esse lugar onde você é só. Entende? Então, a gente precisa se vincular a outros símbolos de muita força, que é o próprio livro, o próprio autor da obra que você escolheu e recursos internos, você com você. A sensação é de rejeição. Coloquei rejeição entre aspas aqui, porque é uma coisa que cada um vai dar um sentido, tá? Então a sensação é de rejeição, até porque um líder de clube de leitura ama o que faz, principalmente os bons e bem-sucedidos. Então, líderes que conseguem manter clubes de leitura conseguem manter
por conta de compromisso, de responsabilidade, por conta de paciência, mas principalmente por amor. Então, por isso que tem esse aspecto de rejeição, tá? Quando a pessoa some, quando a pessoa vai embora, quando a pessoa nem fala tchau, sabe? A verdade é uma só. Você estará sozinho, as pessoas chegarão ao seu clube de leitura, ficarão o tempo e irão embora. Os integrantes chegam, usufruem e, quando arranjam algo mais interessante, vão embora e nem olham para trás. Acostume-se e levante a cabeça. Então, quando eu falo aqui que o integrante ele acaba achando algo mais interessante para fazer bem no horário do teu clube de leitura, é porque às vezes ele percebeu que aquele horário ele vai ter que estudar, aquele horário ele vai tirar para ir para o cinema com a namorada, com o namorado. Às vezes, para homens e mulheres com mais idade, às vezes é o nascimento de um sobrinho, às vezes é o nascimento de um neto, né? Neto enlouquece a cabeça dos avós. Então, se você tiver avós frequentando o teu clube de leitura e essa avó acabou de ganhar um neto, não adianta, ela ou ele vão querer estar com o filho, com a filha, para estar recebendo essa criança. Então, esse algo mais interessante é porque é algo muito mais interessante mesmo. Ou porque a seleção de livros não interessou, ou porque se cansou, ou porque está a fim de fazer outras coisas. Entende? Esse é um movimento natural. Então a gente precisa, enquanto líder, enquanto organizador, trabalhar a nossa saúde, né? Da cabeça e aqui do coração. Até por isso que eu separei um tópico especial para esses autocuidados de um líder, intitulado Atenuando a Solidão da Atuação do Líder de um Clube de Leitura, com sugestões importantes que você pode e deve experimentar. Mas antes, a gente vai estar falando da delícia de sentir, né, que as pessoas estão assim se transformando a cada encontro, né? Às vezes leva, sei lá, 3, 4 encontros, vai depender se o seu clube de leitura é mensal ou quinzenal ou semanal, né? Mas a cada obra, né, o contato com esses personagens, os encontros para poder falar o que sentiu, né, o que fez lembrar, realmente você percebe o bálsamo, a função terapêutica dos livros nas pessoas. E você já consegue ver assim o teu clube de leitura a longo prazo. Você, enquanto líder, proporcionando esse tipo de experiência nas pessoas, vira um compromisso com os livros. Então, ora a gente se conecta com as pessoas, e aí dói quando as pessoas vão embora, mas aí você, quase que no movimento de respiração, você volta e se conecta com o seu compromisso com a leitura, com os livros. Então, é algo que você está plantando e talvez você nem veja o resultado. As pessoas às vezes vão perceber o resultado em suas vidas nas relações com os filhos, na relação com as pessoas, na relação com os netos. Às vezes leva anos para uma pessoa encontrar com você, sei lá, no supermercado e falar assim, Tamara, aquele clube de leitura, ou você, né, aquele clube de leitura que você liderava foi muito importante para mim. Às vezes leva anos, né? Às vezes é uma pessoa, 2, 3, mas a coisa acontece. Só que não dá para ficar esperando, né? Então a gente tem que cuidar da gente mesmo. Você, como um líder entusiasta, ativador de valores, com um espírito agregador, ético, dedicado, paciente, compreensível e conciliador, cria, juntamente com a literatura, um ambiente mágico. A magia desses encontros está na renovação das esperanças, no aspecto balsâmico que a fala possibilita e a riqueza de perspectivas que as histórias trazem. Sua disponibilidade
e responsabilidade para realizar um trabalho tão lindo só serão reconhecidos pela sua consciência. Então, assim, aqui dentro você vê o que está acontecendo com as pessoas, você sabe, e só isso já era para bastar, né? Mas como a gente é ser humano e a gente possui as nossas carências, né? E às vezes a gente está passando por uma questão, uma os nossos desafios pessoais, e às vezes a gente espera um pouquinho mais de reconhecimento das pessoas e não vem na hora que você está pensando, né? Às vezes leva muito tempo, às vezes anos, para uma pessoa chegar para você e falar: olha, teu trabalho é incrível, continue, foi muito importante para mim. Hoje eu sou uma mãe melhor, hoje eu sou um pai melhor. Ou você ajudou muito meu filho adolescente, continue. Demora muito para às vezes você escutar isso. Mas isso não significa que não esteja acontecendo, porque estará acontecendo. O poder balsâmico dos livros, através dos encontros que você pode proporcionar no seu clube de leitura, estarão acontecendo. Manter um diário pessoal sobre seu clube de leitura é importante para você registrar seu percurso. Basta uma folha em branco e você se dedicar por 10 minutos a um texto sentido, onde sua escrita é sobre como você se sentiu durante aquele encontro em tal data. O registro de uma ata ao final do encontro também é bem interessante. Esses materiais de apoio estarão disponíveis em PDF. Então, tudo que eu percebo que é importante na construção deste texto sentido estará em PDF no final dessa aula, e eu também quero fazer uma aula separada só sobre os PDFs e o material de apoio, onde eu vou colocar tudo lá e rapidamente sobrevoar e falar um pouco sobre esses materiais de apoio. Mas é muito importante, poderia ser um caderno que você separa. Um caderno que você separa, onde você faz esse texto sentido logo após o encontro ou no outro dia, logo cedo, que você registre a experiência, que você sinta, que você perceba no corpo como foi para você. Isso ajuda a diluir qualquer sensação de peso em relação a essa atuação tão solitária enquanto líder organizador de clube de leitura. Mas vamos falar um pouquinho mais? Atenuando a solidão da atuação do líder de leitura de um clube de leitura. Aqui estão algumas ideias, tá? Por exemplo, diário de líder de clube de leitura. Então, lembra, eu falei de um texto sentido, e aqui existem versões de texto sentido que podem fazer muito sentido para você. Tipo assim, nossa, esse aqui eu gostei. Nossa, dessa ideia aqui eu gostei. Então, isso tudo eu vou estar transformando num pequeno PDF para você escolher. Você, de repente, pode pegar um encontro e usar o diário de líder ou resenha pessoal para ver qual é a escrita terapêutica que acessa mais a tua atuação. É na prática que você vai sentindo, daí um deles você acaba incorporando como ferramenta de autoconhecimento e ferramenta para atenuar essa solidão. Diário de líder de clube de leitura. A proposta é: mantenha um diário onde você possa registrar suas próprias impressões e sentimentos sobre o livro discutido, sobre as interações com os membros do clube e qualquer desafio que tenha surgido durante a reunião. Isso pode servir como uma forma de desabafo e como um meio de autorreflexão. Aí tem um outro formato, resenha pessoal. Escreva uma resenha pessoal do livro discutido na reunião, compartilhando suas opiniões, insights e reflexões mais profundas que talvez não tenham sido expressas durante a discussão com o grupo. Porque ali a tua função é muito como organizador, como líder. Então, só que você é leitor também, e você também foi afetado pela leitura. Então, às vezes, uma resenha pessoal é o lugar que você pode falar, através da escrita, como aquele livro te afetou.
Carta a si mesmo. Escreva uma carta a si mesmo, explorando como você se sente como líder do clube de leitura, quais foram os momentos mais gratificantes e desafiadores da reunião e quais são seus objetivos e expectativas futuras para o clube. Isso aqui é bem interessante, pode ser até como fechamento, né? A cada fechamento de livro, você escrever essa carta, né? Não necessariamente a cada fechamento de reunião, de encontro, mas a cada fechamento de livro, de repente, uma carta para si mesmo seria interessante. Registro de ideias. Use um caderno ou arquivo digital para anotar ideias para futuras reuniões, atividades, livros a serem considerados e melhorias no funcionamento do clube. Isso pode ser uma maneira útil de organizar seus pensamentos e planos. Por exemplo, a ata de reunião pode ajudar nesse sentido. É um material bem interessante. Desabafo criativo. Se você gosta de escrever, considere criar poesia, ficção ou contos breves inspirados nas discussões e nos livros do clube de leitura. Isso permite que você canalize suas emoções e pensamentos de maneira criativa. Incrível, não é? Reflexão sobre a liderança. Faça uma reflexão sobre sua experiência como líder, organizador de clube de leitura. Pergunte a si mesmo o que está funcionando bem, o que poderia ser melhorado e como você se sente em relação ao papel de liderança que está desempenhando. Vocês conseguem sentir a importância desses registros, dessas questões, dessas perguntas? É muito importante, gente, muito importante. Essas atividades de escrita não precisam ser compartilhadas com ninguém, a menos que você escolha fazê-lo, né? De repente na tua terapia, né? De repente nas nossas mentorias aqui dentro do curso, né? Dentro dos nossos encontros mensais, você pode estar trazendo isso, como é que está sendo. Então, assim, é um material muito, muito importante. Essas atividades servem como meio para você processar suas próprias experiências, sentimentos e pensamentos em relação ao clube de leitura, ajudando a lidar com os aspectos solitários da liderança e aprimorar suas habilidades de liderança. Interessante, né? Muito bacana. Pois é. Tá aí a receita do bolo todinha. Vamos voltar para aquele papel? Volta para o papel. Volta para o papel. Ou abre um papel novo, pega um papel novo, um caderno, que a gente vai estar passando as 4 etapas da receita do nosso bolo, a receita de bolo para o seu clube de leitura. Os ingredientes. Então, aí no papel, escreva. Você chegou a algum objetivo do clube? Lembra que era o objetivo? Se é para mulheres, para homens, para idosos, para adolescentes, para crianças, para cuidadores, para pessoas enlutadas. Então, a aula sobre isso a gente falou sobre diversos tipos de objetivos, nortes que o seu clube de leitura pode ter. Ou é só para reunir pessoas? De uma forma geral. Ok. E livro? Você já pensou num livro, ou numa sequência de 2 livros, ou de 3 livros, ou um livro apenas? Passou pela tua cabeça? Escreva no papel. Por favor, é importante. E a frequência dos encontros? Você pensa em começar mensal, como experiência, ou você acredita que quinzenal para criar um vínculo melhor do clube de leitura, ou é melhor mensal mesmo? Como é que é isso no teu dia a dia? O que você pensou ao assistir às aulas aqui no curso? Tá.
Vamos continuar. E o local dos encontros? De fácil acesso e aconchegante. O que você pensou? Nossa, a gente fez um levantamento de lugares incríveis, maravilhosos. O que te fez pensar na tua cidade ou perto da tua casa, ou um lugar na tua cidade muito especial que merece que teu clube de leitura esteja lá funcionando, né, realizando os encontros? O que você pensou? Escreve no papel. Você, como líder apaixonado e comprometido, a gente fez ali um primeiro movimento, né, da importância, da responsabilidade, do compromisso, da fé, da paciência, do amor. Nessa aula, nesse conteúdo, o que te chamou mais atenção? Que característica que você acredita que já é mais fluida em você? Que com a prática a gente vai desenvolvendo. Podemos passar para a segunda parte fazendo a massa. Faça a divulgação do grupo. Nessa aula a gente falou sobre diversos aspectos de uma divulgação praticamente sem custo e uma divulgação com um pouquinho mais de investimento, né? O que ficou para você dessa aula? O que você decidiu, se fosse para montar, para começar a organizar já seu clube de leitura hipotético, de brincadeira? Sim, o que seria? Escreva. Como você faria a divulgação do teu clube de leitura? E a data? Nossa, mas a data aqui não tinha que vir antes da divulgação? Pois é, mas aqui a parte da receita é fazer na massa. A gente está misturando os ingredientes. Porque eu coloquei a data depois da divulgação, porque é uma coisa junta. É a massa. A gente está misturando, né? Então a data é muito em função da tua disponibilidade de se organizar. É o prazo, a data no sentido de prazo. A data no sentido de como eu vou elaborar minha ansiedade, meu nervosismo, minha expectativa, e até perceber os meus processos de autossabotagem. Vontade de desistir, pensar que eu acho que isso não é para mim, não. Não sei. Depois eu vou lá conversar com a Tamara lá no Instagram dela, no Psico Café Clube. Não sei se eu quero isso, não sei se isso é para mim, né? Então, quando você estipula uma data, vai ter todo um movimento de ansiedade, de expectativa, de um certo nervosismo. Isso em diferentes níveis, dependendo de pessoa para pessoa. Aqui no curso, a gente vai ter pessoas que já abrem, já trabalham com clubes de leitura, né? Já reúnem amigos, já realizam clubes de leitura da própria escola, no próprio local de trabalho, já há muito tempo. E vão ter pessoas que vão estar começando do zero. Mas Tamara, quando eu estipulo uma data, é em função de todas essas expectativas. Da minha ansiedade, da minha insegurança, né? Então, a segurança é algo que continua se trabalhando sempre, independente do tempo que você tem como organizador. Prepare-se para o acolhimento dos integrantes, né? Então, perceba, a divulgação, marcar a data e se preparar para o acolhimento dos integrantes. A gente conversou de como é interessante você já ter um cronograma, né, de como você vai receber, que conversa que você pode iniciar, como você pode passar a fala para as pessoas e convidar as pessoas para falar, como a intenção é que seja um momento de descontração, que seja um momento de roda de conversa, um encontro de amigos. Não, mas Tamara, eu não conheço as pessoas que estão chegando. Eu vou fazer uma divulgação no Instagram para o meu bairro. Eu não sei quem vai estar chegando. Não tem problema. Oi, você veio para o clube de leitura, né? Pega aqui o cronograma, senta. Quer um café? Então, você já conhece alguma coisa desse livro? É a primeira vez? Começa uma conversa, porque na verdade o que existe já um vínculo entre você e as pessoas que estão chegando para essa abertura é o desejo pelo livro. É o desejo. Não adianta.
Porque a gente precisa pensar, por conta dos ingredientes, né, que você já escolheu o livro. E na divulgação, você vai falar do livro. A data da abertura para este livro. Né? E se preparar para o acolhimento desses integrantes em relação a esse livro. É fazendo a massa, é botando a mão na massa mesmo. Tá? Então, como é que ficou? Como é que foi essa parte para você? Como é que você se sentiu? Na divulgação, na data de abertura? E como é que você se imaginou recebendo esses integrantes no dia da abertura, da apresentação do seu projeto de leitura? Escreveu? Você pode dar um pause também aqui na aula, né, para você terminar de escrever. Dá um pausezinho, escreve, leia, escreva, depois você dá play de novo. Assando o bolo, chegamos na parte 3, que é a hora que a gente coloca o bolo, já está na forma, né? A gente vai colocar literalmente no forno. Que é o quê? Assumir a mediação, condução do clube com leveza e regras. Como é que você se sentiu nessa aula? Fala para mim. Você é um líder mais leve, mais solto, ou você é um líder mais rigoroso, mais pé no chão, ou você é híbrido, flex? Você consegue circular nessas características de uma maneira mais leve, misturando, temperando? E o outro item, sempre com cartas na manga para os encontros e confiança no livro texto escolhido. Essa aula eu falei de como eu gosto de ler trechos e abrir para discussão, ler trechos e compartilhar os meus afetos. Nessa aula também eu entreguei a vocês o meu plano de voo, né? O quanto que é importante você manter a rota, o plano de voo, você enquanto piloto dessa aeronave, que é justamente a reunião. É bem interessante essa aula. E aproveitei para conversar sobre uma aula só sobre o WhatsApp, que é bem interessante também, né? E dessa parte do assando o bolo, o que é que te marcou mais? A condução com leveza e regras, essas cartas na manga, o plano de voo te chamou mais atenção? Sempre lembrando que as perguntas norteadoras, o plano de voo, tudo isso estará em material de apoio em PDF. Não se preocupe, viu? Escreveu? Como é que foi essa parte, essas aulas para você? E aí a gente chega na última parte, que foi justamente a aula de hoje, né? Manter os integrantes engajados, incorporar a solidão de quem organiza um clube de leitura e sentir o bálsamo que os livros provocam nas pessoas e visualizar uma vida longa ao seu clube. Dessa aula, dessa parte, o que mais te tocou? O que foi uma surpresa para você? O que chegou a te preocupar, a te angustiar? Sabe por quê? Porque a gente vai ter mais aulas e a gente vai continuar se encontrando em mentorias mensais, em aulas sobre livros de clube de leitura. Mas isso é para uma outra aula, eu volto aqui para conversar com você. Obrigada, até a próxima aula.